Marido, como é que é? Missiola na casa, sejam muito bem-vindos. É mais um Missiola Pod. Faz barulho, Productions, como é que é? Shirley, Bom what's dia, como up? estamos? Bem disposta, até porque hoje vamos embarcar numa viagem pelo espírito, pela energia, pela luz da nossa convidada. Ela que é um exemplo, é inspiração para muitas mulheres, não só como mulher, não só como pessoa, também como mãe, como profissional. Ela é ousada na forma como com a sua família ousou usar do digital para fazer não só o seu meio de subsistência, mas também um meio para inspirar muitas famílias e para mostrar que no mundo não existem fronteiras nem limites, quando o que mais importa é apenas e só o amor. Bem, agora estou curiosa, vamos a isso? Gostaste da. Eu senti a pressão para fazer uma boa intro, porque ela realmente É difícil, ampla. eu compreendo, é E difícil. realmente é daquelas pessoas a quem temos vontade de dar tudo, porque ela entrega tanto que só dá vontade de lhe dar de volta todo o amor. Portanto, recebam agora com muito carinho. Ela é a Catarina! Olha, eu vou-te levar para casa. Curtiste, Eu vou-te amiga? levar para casa, que é para tu falares de mim assim todos os dias. Eu acordo, não é? Eu acordo assim com esta forma, não é? Esta pujança, esta motivação. Tudo logo, bora. Mas tu acordas sempre com energia, tens os teus pequenos. Pá, sim. Como é que são as manhãs lá em casa? Olha, eu acordo e trabalho, que é eu acordo, vou ao Instagram e vejo se está tudo bem. Se está tudo bem, depois eu sigo para o resto, que são os filhos, não é? Mas são sempre umas manhãs agitadas, porque nós nunca sabemos o que é que cada menino vai fazer, qual é que é a explosão que vai ter, porque tenho três, não é? Com idades muito próximas, pelo menos os mais pequeninos, com um ano de diferença, e portanto, às vezes o Manuel não está para aí virado, não quer ir à escola, portanto, atira-se para o chão. Há outros dias que acorda muito bem, só quer mimo. Portanto, todas as manhãs são uma incógnita. Para quem não sabe, a Catarina, All Aboard Family, é assim que estás no meu telemóvel. Sim. Logo, vocês têm uma página em que mostram as vossas viagens, aventuras pelo mundo. Viajam a 5, são o quinteto mais bonito que eu conheço do Instagram. E não só, também fora do Instagram. Que linda. E a forma como vocês têm mostrado às famílias portuguesas e do mundo inteiro como é possível viajar com 3 rebentos. Ele é Ásia, ele é Américas, ele é Lapónia, já lá estiveram. Se não acompanham, este é o momento para começarem também a seguir, mas este é o momento em especial para conhecer um bocadinho mais da Catarina e desta família que, com desafios, que já vão perceber quais, consegue então transgredir sempre. Acho que vocês são os rebeldes, são os ousados. E Catarina, conta-me como é que tem sido para ti, para já, como é que foi para ti deixares o teu trabalho e começares da estaca zero, não é? Tudo bem que não quer zero, tinhas já alguma coisa que te Sim, motivava. mas é zero. Mas começares de repente a fazer disto vida, vou viver do Instagram e vou viajar pelo mundo com a minha família e vamos fazer disso o nosso ganha-pão. Como é que foi? Sabes que não foi viver disto, porque nós nunca pensámos que a All Aboard chegasse onde chegou. Nós somos pessoas super humildes, que vêm de meios também super humildes, portanto para nós trabalhar não seria nunca uma questão. E o que nós sentimos é o Filipe é doente, ele é insuficiente renal, depende a 100% dos tratamentos de hemodiálise que faz 3 vezes por semana para viver. E portanto o que nós sentíamos é que a hemodiálise lhe estava a dar vida e que nós não o estávamos a viver. Muitas vezes não nos cruzávamos, o Guilherme havia dias que tinha que ir dormir à casa dos meus pais porque não era compatível os nossos horários, nem nos cruzávamos em casa, e chega a uma altura que eu já estou cansada, 10 anos a trabalhar em serviço de apoio ao cliente, e foi o basta, nós não estamos a viver, vamos aproveitar aquilo que a hemodiálise nos está a dar, bora viver. Então decidimos vender a casa, decidimos vender tudo o que tínhamos para viajar durante um ano com o Guilherme na altura só. O Guilherme estava quase a fazer 2 anos, partiu antes de fazer 2 anos, tinha 1 ano e 11 meses na altura, e fomos muito à descoberta daquilo que é a nossa família. Na altura criámos o All Aboard para as pessoas também nos acompanharem, porque nós viajamos com 3 missões que ainda hoje transportamos. Uma delas, agora o Guilherme divide com os 2 irmãos. Eu transportava o sonho, que qualquer pessoa pode sonhar e pode procurar, e tu própria sabes disto, pode procurar mudar de vida a qualquer altura. Claro que dá medo,
Claro que dá muita insegurança, mesmo assim nós podemos ser o que quisermos, quando quisermos, portanto isto era aquilo que eu transportava e ainda transporto. O Filipe, que é possível viver com uma doença e que não tem de ser uma sentença, porque há muitos doentes que recebem a notícia da insuficiência renal como uma sentença e deixam de viver. E o Filipe veio provar aqui que não é preciso deixar de viver. Até pelo contrário, é possível viver de uma forma muito mais intensa e verdadeira. E depois o Guilherme, que é possível viajar com crianças, porque nós, especialmente cá em Portugal, ainda temos muito aquele estigma de que crianças não aproveitam quando viajam, e nós viemos mudar um bocadinho isso. Quisemos provar que é possível viajar com crianças e que mais do que aquilo que eles se lembram é aquilo que eles vivem e nas pessoas em que se transformam. Nós criámos uma criança que temos muito orgulho, o Guilherme é super sensível a tudo, a todos, não há cá as questões da diferença para ele, as coisas são normais, as pessoas, somos todos diferentes, porque nós também somos diferentes de alguém e portanto ele não olha para as pessoas com diferença, é tudo normal. Bom, eu estou a ver que, Sheila, nós hoje aqui Eu agora já estava- faremos já- muito pouco, Eu ia porque ficar com vontade de chorar, então. embalada pela Catarina, vou eu. É tão bom ouvir-te. Pegaste aí, falaste em vários pontos onde me apetece pegar já para abrir cada caixinha. Bora. E começar por te perguntar, quando descobriram que o Filipe tinha a doença renal, que idade é que tinha o Guilherme? Ainda não havia Guilherme, Ok. o Filipe, eu estava grávida e portanto o Filipe começou a fazer a hemodiálise 10 dias antes do Guilherme nascer. Foram momentos extremamente duros para todos, para nós os dois. Como é que tu grávida recebes esta notícia? Foi difícil porque eu estava quase a ter o Guilherme, e nós achávamos que quando o Filipe passasse a ser insuficiente renal, porque ele viveu com a doença durante algum tempo, mas nunca soubemos que seria tão cedo. Ele começou Tinha a fazer doença renal, era hemodiálise. isso? Ok. Sim, ele tinha nefropatia por IgA, que é uma questão a nível dos rins que não filtram bem o sangue e que, portanto, faz com que eles fiquem com feridas e que deixem de funcionar. Sim, numa forma muito leiga, está bem? Médicos, se estiverem a ouvir como isto, nós é tudo muito precisamos. leigo, Sim, está sim, bem? E ele sabia que tinha esta doença e que com o tempo isto podia dar numa insuficiência renal, nunca pensámos que fosse tão cedo, foi com 27, 28 anos, e foi um embate muito grande. Eu tinha muito medo que o Filipe morresse e ele tinha muito medo de morrer, e eu não lhe queria dizer que tinha medo de ficar sem o meu marido e ele não queria dizer que tinha medo de morrer, então foi ali um início um bocadinho duro para os dois. Quanto tempo é que levou esse início, essa adaptação? Opa, olha... Quanto tempo até sair do transe de isto está mesmo a acontecer e como é que vamos responder? Eu acho que foi uma coisa quase imediata, porque eu estava grávida e nós não podíamos agarrar-nos à doença e não podíamos agarrar-nos a isto. Foi começar a procurar médicos, foi começar a procurar muita informação. Ele tem uma fístula no braço, que é onde ele recebe os tratamentos. Ele fica 6 horas durante a noite. Eu fico sozinha com os meninos em casa, desde sempre. Cá em Lisboa ele tem um ponto fixo onde faz sempre hemodiálise. Tem, sim. Mas quando vocês estão a viajar pelo mundo, ele tem sempre de encontrar isso antes de irem para o As destino. nossas viagens começam pela diálise do Filipe. Primeiro temos que ver onde é que gostávamos de ir e se tem hemodiálise. E às vezes a hemodiálise é boa, porque de uma hemodiálise mal feita podem vir outras doenças. Podem vir hepatites, sida, muitas coisas. E portanto não vamos piorar a condição do Filipe. Temos sempre que garantir que a hemodiálise é boa, neste caso, para o conseguir receber. Quando é que vocês tomam esta decisão de que, podemos ficar aqui quietinhos e procurar forma de sermos felizes, mas aqui neste canto mais seguro, mais controlado, mas não, vamos viver a vida como ela merece ser vivida e vamos nos atirar e vamos nos arriscar e ter este lifestyle? Por exemplo, os vossos pais, os pais do Filipe, quando vocês dizem que vão fazer hemodiálise pelo mundo, podendo vir tantos riscos de uma hemodiálise mal feita, como é que as pessoas reagem a isto? Eu acho que foi uma bola de coisas. Foi super difícil para os nossos pais aceitarem que nós íamos largar tudo, por várias questões, porque tem a questão da hemodiálise, portanto o medo da saúde do Filipe, tem a questão do Guilherme, que é muito pequenino, o que é que vai acontecer, não é? Porque não há comida igual em todo o lado, não há uma data de coisas, se lhe acontece alguma coisa, como é que vocês vão resolver? E depois os empregos, vocês despediram-se, não têm nada, como é que vocês vão viver daqui para a frente?
Então foram muitos medos dentro de um saco que acabou com a minha mãe muito triste e muito zangada, ficou vários tempos sem falar comigo, a tentar ver se de alguma forma demovia, e eu percebo totalmente a posição dela. Eu sou muito agarrada à minha mãe, nós falamos todos os dias, somos muito próximas, e para ela o medo acaba por falar mais alto. Ela é muito protetora da família, assim como eu também o sou. Foi muito difícil para ela aceitar. O meu pai mais tranquilo, os pais do Filipe também, mas sempre com o aviso de, se voltarem, não me venham aos bolsos, ok? É uma decisão vossa, portanto vocês vão ter que acartar com as vossas consequências. E portanto não foi um início nada fácil, foi com muitas dúvidas, e por isso é que nós fizemos tudo antes de avisar os pais, porque eu tenho a certeza que se eu dissesse à minha mãe antes de eu me ter despedido, que eu ia pensar duas vezes e não me ia despedir. Eu só avisei a minha mãe depois de já me ter despedido, depois de já ter as viagens compradas, a hemodiálise já organizada, e só depois é que eu lhe digo. E foi muito difícil, eu chorei muito ao início. Qual é que foi o primeiro destino? Fizemos Bahamas, Cuba e México, que foi logo assim para começar. Tchau. Logo em grande. Fomos ter à praia dos porcos e nadar com os porcos numa praia paradisíaca, e foi logo assim o cartão de abertura, não é? Isso foi em que ano? Foi em 2019, em março, Antes da pandemia. antes da pandemia. Sim, porque a pandemia também tem aqui um papel, digamos que de viragem, não é? Vocês vivendo de viajar, nesse momento, que ainda por cima, depois de 2019, não tinha passado tanto tempo desde o vosso arranque, tinha assim um papel de mudar um bocadinho as coisas. Como é que foi a adaptação? Foram 9 meses de viagem seguida, até acabar por explodir a pandemia. Nós voltámos um bocadinho antes, porque eu descobri que estava grávida em viagem. Estava grávida do Manuel, e eu estava na Ásia na altura, e descobrimos em Bali. Fiquei super enjoada em Taiwan, e depois fiz a primeira ecografia em Bangkok. Portanto, o Manuel tem aqui uma história incrível. Que chique! E, portanto, quando eu fui, a médica disse que era a altura endémica da dengue, portanto aconselhava-nos a voltar. Nessa altura também nós íamos a seguir para a Índia, e estavam a ser imensos voos desviados por causa das poeiras, e nós não podíamos correr o risco de ter o voo do Filipe desviado. Achámos mais seguro voltar, e depois explode uma pandemia. Claro, porque para vocês, qualquer alteração, não é, no trajeto de viagem, nas chegadas, afeta diretamente o tratamento do Filipe. Sim. Já tiveram assim algum susto? Olha, susto, eu acho que nós devemos ter um anjinho da guarda muito bom, porque nós também tentamos planificar, por exemplo, viagens para o fim de semana. O Filipe faz diálise na sexta-feira, e nós viajamos sempre à sexta-feira ou sábado, porque temos sempre os dias a seguir que ele não faz diálise nem ao sábado nem ao domingo, faz segundas, quartas e sextas, e portanto estamos salvaguardados. Se existir um voo cancelado, se existir um atraso, nós estamos ali salvaguardados por aqueles 2 dias. Portanto, isto tem sempre que acontecer desta maneira. Qual é que é o tempo máximo? Qual foi o tempo máximo que já ficaram, e o que é que realmente acontece? Ele realmente sente, não é? Desculpa estas perguntas Não, super à vontade. O Filipe, se não faz um tratamento, básicas. ele pode morrer. Isto é assim, dramático, drama. E é mesmo uma questão de horas? Não, pode mexer ali um bocadinho, mas, por exemplo, ele não pode ficar 4 dias sem fazer hemodiálise, porque os nossos rins funcionam 24 horas por dia. 7 dias por semana. Os rins do Filipe funcionam 3 dias por semana, durante 6 horas à noite, durante 4 horas quando é feita a hemodiálise durante o dia. Ou seja, não é sequer um reforço de funcionamento, é pô-los a funcionar, não. porque senão está parado. Não funciona. A hemodiálise o que faz é filtrar o sangue, ou seja, o potássio é uma morte lenta, uma morte sem, e o fósforo não se sente. Ele sente que está mais cansado ou que lhe doem as pernas, e isso podem ser indícios de ter muito potássio e muito fósforo. E portanto tenho que fazer hemodiálise, porque ou tem líquido a mais. Não há essa história de, imagina, tenho que fazer hemodiálise, sei que vou demorar um bocadinho mais, vou comer menos potássio ou menos fósforo, Sim, para tentar... sim, Existe ele isso? tem que balancear aquilo que come, mas por sorte, lá está o nosso anjinho da guarda, ele faz sempre análises às quartas-feiras. Agora não sei se são semanais, se são mensais, não faço ideia, não me lembro. Mas tem os indicadores do potássio e do fósforo, e se estiver mais alto tem que tomar ou medicação para aquilo ou controlar o nível da alimentação. Ok. Tem de ser uma coisa controlada. Isso costuma afetar o vosso dia-a-dia no que diz respeito às crianças? Elas percebem, os vossos filhos conseguem perceber como é que fazem essa gestão? Olha, ontem tive uma situação com o Manuel. O Guilherme já passou por esta fase, portanto o Guilherme nasceu com isto, os 3 nasceram com isto, o pai já fazia hemodiálise, mas mais com o Manuel agora, que está na fase que o Guilherme já passou, que é o quero o colo do pai e o pai não está.
ver o pai sair para a hemodiálise e não perceber o que é hemodiálise. O Guilherme, com 5 anos, eu já lhe consigo dizer que o pai vai para a hemodiálise, que tem o dói-dói no braço e que os rins não funcionam e que, portanto, ele precisa daquilo para viver. São 5 anos a viver desta forma, o Guilherme já consegue compreender. O Manuel não. O Manuel, ontem eu fui deitá-lo e ele perguntou onde é que está o papai. Eu disse, olha, o papá foi para a hemodiálise, nunca escondemos nada, sempre fomos honestos com os nossos filhos. E ele diz, mas eu quero o colo do papá, eu quero o papá aqui, eu quero o colo do papá, e começou num pranto a chorar que quer o papá. E isto acontece algumas vezes, porque ele não sabe o que é hemodiálise, não sabe o que é o dói-dói. Para ele o dói-dói põe um penso e está resolvido. E isto é muito mais profundo, não é um dói-dói com um penso que se resolve. E uma criança de 2 anos, o Vasco, pronto, é aquele que ainda não chegou a esta fase, há de chegar, para ele é muito difícil conseguir encaixar a ausência do pai. E esta ausência faz também nas viagens, porque durante as viagens o Filipe faz hemodiálise durante a manhã ou durante a tarde. E durante a manhã é uma manhã em que eu estou sozinha com os 3, em que o pai não está, em que eles acordam e o pai não está, e eu vou sozinha para o pequeno almoço com eles e fico a manhã inteira na piscina com eles ou a fazer outras coisas com eles e ponho todos na cesta. E eles muitas vezes perguntam onde é que está o pai. E lá vem outra vez a conversa, o pai não está, o pai está a fazer hemodiálise, está a ganhar vida. Estou-lhes sempre a dizer, o pai está a ganhar vida para vir brincar connosco à tarde. E às vezes é um bocadinho difícil de gerir, mas já faz tão parte das nossas vidas que já é normal. Sempre vivemos desta forma enquanto pais de filhos. E portanto eu digo ao Filipe muitas vezes que ele é uma inspiração. Ele não tem ideia da inspiração gigante que é. Para mim, inspira-me imenso, e no outro dia vos disse. Aliás, os também. dois, acho que é uma manifestação de amor muito bonita. Obrigada. Tu, quando estás sozinha com os teus pequenos, que são várias as vezes, e em viagem, fora da tua zona de conforto, por onde é que tu te passeias? No que é que tu pensas? Olha, sou muito estratégica quando estou. Com o Filipe eu deixo muitas coisas ir, porque quando eu não estou o Filipe está, quando ele não está estou eu, mas estamos ali os dois. Quando eu estou sozinha com eles eu tenho de ser muito estratégica. As coisas não podem funcionar na base da emoção. Eu tenho de ser estratégica e saber que se neste momento tenho o Manuel e o Vasco a chorar, eu se calhar vou conseguir distrair o Manuel e adormecer o Vasco. Dou o telefone, assumo, dou o telefone, dou canetas, vou contando histórias, dou-lhes livros e eles ficam um bocadinho entretidos enquanto eu adormeço o Vasco, para depois eu conseguir dar atenção aos mais velhos. O Guilherme é uma criança extremamente sensível, é uma criança extremamente... ele fica em autogestão muitas vezes e é na boa, é tranquilo. Eu às vezes eu até lhe digo, olha, ajuda, distrai um bocadinho o Manel enquanto também vai adormecer o Vasco. Já consegues fazer isso com as idades que eles têm? Sim, sim. O Gui já é muito crescido. O Gui para a idade que tem. Tem 5. 5. O Manel tem 2 e o Vasco tem 1. Fofinho. Sim, e nós viajamos com eles desde sempre. Portanto, é possível. Se é sempre fácil, não é? Há dias que eu fico um bocadinho louca, não é? Há dias que, como eu há pouco te dizia, acordar com eles é uma incógnita, nunca sabemos como é que eles vão acordar e eu tenho que ter sempre aqui táticas. Nós sabemos que podíamos, se calhar, ir para um determinado lugar, mas se calhar vamos ter que ir para outro, porque eu vou ter que ter ou acesso a um lugar onde eu possa sair, procurar um parque, ir sair com eles, ou ter uma piscina, ou ter um jardim. E nós gostamos de ficar em todo o lado. Nós tanto ficamos em hotéis de 5 estrelas, como ficamos em casas de 10 euros de pessoas locais. Para nós isso é o mais especial de tudo e é o que eu mais gosto, é o que nós mais gostamos. E a forma bonita como tu partilhas, tu és uma comunicadora nata, e a forma gira como tu partilhas as fotografias que vocês editam, a narrativa da vossa viagem, dá mesmo vontade de primeiro continuar a seguir a vossa família e depois de comprar logo uma passagem e ir descobrir o mundo inteiro. E é tudo feito por nós. Lindos, estão de parabéns. Catarina, eu ia perguntar-te qual é que é o teu estilo de parentalidade. Há bocado falaste de telefones, disseste que admito. Para ti, no que é que se baseia uma boa educação e como é que tu tentas educar os teus filhos? Eu acho que a primeira coisa que nós devemos pensar é que nós não somos donos dos nossos filhos e que os nossos filhos não são seres inferiores. Nós temos que os tratar sempre com respeito. Claro que há muitos momentos em que eu me chateio porque a nossa vida é todo um corrupio, é uma logística muito grande. Eu trabalho enquanto tomo conta deles e o trabalhar é também trabalhar em casa, nós não temos ajuda, portanto temos muita coisa ao nosso cargo e em não cima tens de ninguém nós. que te ajude em casa nem a arrumar, lavar a roupa? Então, nós temos uma empresa que nos ajuda a passar a ferro uma vez por semana e temos limpezas a fundo. Tens muita roupa dos pequenos? Muito, Foste reaproveitando, não? muita, 3 muita. meninos? Sim, tenho muitas roupas, nós damos muita roupa.
porque depois também recebemos muitas coisas. Ainda no outro dia fizeste um evento, não foi? Sim, nós temos duas versões, que é, nós damos muita roupa, há roupas que, temos três versões, na verdade. Temos muita roupa que nos custa dar, porque são roupas muito, muito boas e que se calhar as pessoas nem vão valorizar, e são roupas todas pipis, e às vezes as pessoas querem roupas práticas, portanto são roupas que eu vou Sim, guardando. porque estilo, imenso estilo nesta família. Têm de espreitar as fotografias, as sessões. Tu pensas mesmo nisso de pô-los em pandan, pelo menos no estilo? Sim, eu gosto. Estão sempre tão bem conjugados. Eu gosto de vestir os meus filhos. E gosto de desmistificar que só as meninas é que são bem vestidinhas, não é? Exatamente. Porque é verdade. Mas eu estou aqui na esperança que um dia nós consigamos ir a uma loja de crianças e comprar por tema e não por sexo, porque temos... Acho que é agora, É não agora, é? é Angela? assim, Temos. senhor. É É assim, agora, senhor. é agora. Acho que agora chegou o momento Vê mais aquele exato. momento que dá para rasgar aqui, dá para começar já a rasgar aqui. É o nosso momento dedo na ferida! Vai doer. É aquele momento em que vamos rasgar, Catarina, Para em lá. que basicamente eu e a Shirley te vamos lançar questões polémicas ou Mas não. com carinho, por ser para ti. Que a Por favor, Catarina é um por favor, doce. Por vá ser lá. para ti com carinho. Ela é daquele tipo de pessoa que no Google não tem assim muita polémica em seu redor, mas sabemos sim que há temas um bocadinho mais controversos e queremos saber a tua opinião neles e a bora. forma como geriste, porque todos dizem respeito a ti, Catarina. Falaste há pouco de que queres provar que não é só as meninas que dá para vestir bem, também os meninos. Tiveste gender disappointment na Será tua na batida? primeira gravidez? Tinhas alguma expectativa? Tinha. Qual era? Tinha, eu gostava, porque antes do Guilherme eu tive outro bebê, o Francisco, e tivemos que interromper a gravidez aos 6 meses, portanto foi muito duro e eu gostava muito de ter uma menina. Eu sempre achei que era mulher de meninas, sou muito feminina, gosto muito de laços, de folhos, dessas coisas todas. E sai-nos um Francisco. A gravidez não correu bem, foi muito duro e eu chego a sentir que se calhar a culpa foi minha porque desejei muito ser uma menina e a partir dessa altura o meu discurso muda, eu deixo de querer ter géneros e passo a querer ter filhos e é uma das coisas que às vezes eu tenho muita gente que me pergunta, pessoas que especialmente vão ao terceiro filho e que me dizem: Catarina, como é que se gera? Eu tenho 2 raparigas e agora vou voltar a ter a terceira e eu queria um rapaz, ou o contrário. E depois de eu ter perdido o Francisco, para mim, o que eu passo às pessoas é: não vamos escolher, porque nós não sabemos que é o futuro, não é? Eu tenho um Manuel que é maluco por bebés e bonecas, o presente de Natal dele vai ser um nenuco com um carrinho, e depois só há carrinhos para meninas, portanto, para meninas, não é? E vai ser mesmo o carrinho de bonecas que ele vai ter. E desmistificar aqui muito isto, porque nós estamos a criar pessoas, temos que parar com esta questão de isto é para menino, isto é para menina, e era o que eu ia dizer, que eu estou com esperança que um dia eu vá conseguir entrar numa loja em que vou conseguir comprar por calças, por casacos, por interiores e não por secção de menino e secção de menino, com cada um com a sua temática. Porque há muitas vezes que eu vou à secção de meninas e o Manel tem um casaco que é da secção de meninas. O Léo também tem coisas da secção meninas. Os meus filhos estão sempre com golas de folho. Era o que ia dizer, as golas de folhos, Meus filhos as meias têm com muito. lacinho, Têm, dizem que é de menino, eu têm, quero lá saber, têm eu compro tudo. na mesma. Os meus filhos têm tudo. Eu ia te perguntar, Catarina, falaste do Francisco, o que aconteceu? Posso-te perguntar? Porque Claro. é que tiveste de interromper a Claro. gestação do Francisco? Então, o Francisco também é um bebê que vem de viagem. Os meus bebés vêm assim todos de viagem. Eu descobri que estava grávida do Francisco nas Filipinas, com o Filipe, na nossa segunda lua de mel. Tivemos 2. Na nossa segunda... Gostam um pouco, gostam. E na altura foi um choque e uma alegria, porque nós queríamos ser pais, não sabíamos bem se naquela altura, mas ficámos muito contentes. A minha mãe queria muito ser avó, e sabia que ia ser uma alegria imensa trazer esta notícia para cá. E depois às 18 semanas a minha estava tudo a correr bastante bem, mas a minha obstetra pediu-me para eu fazer uma ecografia um bocadinho mais cedo, porque houve um valor um bocadinho alterado no rastreio bioquímico, nada claro. Mas pronto, vamos fazer. E quando eu faço a ecografia, há uma parte do cérebro que não se estava a desenvolver.
e a médica diz, bem, vamos esperar, porque é uma altura em que o cérebro ainda se está a desenvolver, porque só às 21 semanas é que estas questões são vistas, muito pequeninos não dá para ver, na primeira ecografia não dá para ver, e vamos voltar a repetir às 21 semanas com a certeza que alguma coisa não está bem. E pronto, depois, às 21 semanas, fico a saber que ele tem um síndrome muito raro, que iria morrer ainda na barriga ou logo após o nascimento, que seria sempre um vegetal. Não, o cerebelo não se desenvolveu de todo, não tinha. Toda a parte motora ficava sem efeito. Como é que se recebe uma notícia como esta? Foi muito difícil, porque depois temos a família que entra em negação, a dizer que, mas se calhar isso não é bem assim, quando eu já sei que é. Eu queria muito ser mãe e foi muito, muito difícil de gerir, especialmente porque tenho que fazer uma interrupção de gravidez. E fazer uma interrupção de gravidez é a coisa mais dolorosa de sempre, porque eu vi o coração do meu bebê parar. Ai, não me foi emocionar. Vi o coração do meu bebê parar e tive que fazer um parto que durou mais de um dia, e foi muito, muito duro. Mesmo, foi das experiências mais duras que eu tive em toda a minha vida. E isto veio tudo um bocadinho seguido, não é? Porque eu engravido 2 meses depois e depois começa a doença do Filipe a dar de si, e foi aqui um período muito difícil das nossas vidas, que nós tivemos mesmo que dar uma volta. Nós sempre tivemos uma infância muito feliz, sempre tivemos uma vida muito feliz, e foram os 2 embates maiores que nós tivemos. Por isso é que nós acabamos por pôr tudo em perspectiva. Vamos viver, vamos aproveitar, porque a vida é uma incógnita. E ainda há pouco tu me falavas da pandemia, como é que foi recebida a pandemia na nossa família. A pandemia para nós foi estão a ver, nada está garantido. Portanto, aquilo que vocês nos diziam de vocês vão e os vossos trabalhos e se acontece alguma coisa e depois o que é que vai ser da vossa vida, nada está garantido. A pandemia veio provar que muita gente ficou sem emprego, muita gente morreu, muita gente ficou sem dinheiro, portanto, nada é garantido. Vamos viver a nossa vida enquanto podemos e enquanto conseguimos. E portanto é muito isso que nós vivemos, e tudo isto começou na perda gestacional, que foi um processo muito, muito duro. Como é que se passa para... Como é que se parte por uma segunda gravidez depois de uma perda gestacional? Minha médica tinha-me dito que foi aqui que nós aprendemos a confiar. Foi a primeira vez que eu digo ao Filipe, vamos confiar nas coisas. Nós sabíamos que não era uma questão de genética, sabíamos que era um azar. Foi dito pelos médicos, isto é um azar, não há uma razão para ser. Pesquisaste sobre a condição em si? Sim, muito. As Pesquisei probabilidades muito genéticas? E não tinha nada a ver connosco. Foi um azar com uma probabilidade de acontecer praticamente nula. E, portanto, a minha médica diz-me, olha, vamos esperar a autópsia, porque ele teve que ir para a autópsia, vamos esperar a autópsia para então perceber se vale a pena avançar, sabendo desde já o que é que ele tinha. 30 semanas disseste, não foi? Tinha 26 semanas na altura. Sim, tinha 6 meses. Já tinhas barriga quando... Gigante. Já estava para lá, já passava um mês do meio da gravidez, não é? E tinha a barriga enorme, e foi um processo muito difícil que depois veio acrescentar àquilo que eu também agora passei pela transformação. Eu tinha acabado de perder um bebê e a algum lado eu tinha barriga ainda, e perguntavam muitas vezes se eu estava grávida quando eu estava a passar por um processo de luto. E para mim foi extremamente agressivo ter que dizer às pessoas, não, eu acabei de perder um bebê. E tu dizias? Sim, dizia, porque ficava muito magoada, e dizia, quando sentia que tinha que dizer, dizia. Havia momentos em que eu chorava e que o Filipe assumia aqui a parte de acabámos de perder um bebê. Ai, vais-me fazer chorar? Ai, desculpa, Não, mas querida. estás à vontade, não. Mas à vontade Estás à também. vontade. O objetivo não é É um fazer safe chorar, place, mas eu a sua parte também. Eu sei. Mas para mim isto também é importante falar, porque há muitas mulheres que passam por isto e é um dos temas que também muita gente fala comigo. Eu sei de muitas mães que perderam bebés antes das famílias saberem. As pessoas mandam mensagem, eu sou a primeira a ligar e a disponibilizar o meu telefone e falamos. E converso com muitas mães que depois conseguem ser mães outra vez, e voltando um bocadinho atrás, e então eu tomo a decisão, eu e o Filipe, de vamos deixar acontecer. Porque se nós já sabemos o que é que tinha, o que é que aconteceu, então vamos deixar acontecer. Vai ser quando o Francisco nos quiser mandar um irmão. E veio o Guilherme 2 meses depois. Tu continuas a referir-te ao Francisco.
tiveste a oportunidade de o conhecer? Escolheste conhecer ou... Olha, é um arrependimento que eu tenho, porque eu queria conhecê-lo e toda a gente à minha volta me disse para eu não o fazer. Porque a imagem que eu ia ter do meu filho não era a imagem que eu ia querer guardar. Porque não era um bebê, já era um bebê formado, com mãos, com cabeça, com tudo, mas seria um bebê feio. E eu gostava de o ter visto, mas ouvi muito as pessoas à minha volta e não o vi. E é um arrependimento. Gostava de o ter conhecido, gostava de ter pegado nele. Mas consigo ainda sentir a sensação de como é que foi o parto, de como é que ele saiu, consigo sentir tudo. Foi um parto natural? Foi. Estimulado por via medicamentosa, assumo. Sim, tendo em conta que não dão epidural. Num parto em que o útero está verde, não dão epidural e tu sentes as dores todas de uma forma avassaladora. Enquanto estava contigo. Sim, enquanto eu estou a morrer por dentro, estou a sentir todas as dores por fora também. E é muito, muito agressivo. É mesmo muito, muito agressivo emocionalmente. Eu depois tive que fazer um retiro com o Filipe. Eu cheguei a ter um ataque de pânico porque as pessoas queriam me visitar e queriam me dar um abraço e eu não queria. Eu queria ter o meu momento, não queria estar com as pessoas. E há umas vezes que a minha mãe vai ter comigo e depois chegam os pais do Filipe e os irmãos, e eu vou para a cozinha e desato a chorar e digo que eu não consigo estar com pessoas e não conseguia. E pronto, depois acabei por ultrapassar com o Filipe, muito na base do nosso amor. É importante os pais unirem-se e saberem que estão os dois a passar pela mesma dor, portanto é juntos que vão ultrapassar. É mesmo. Olha, a mim agora deixaste-me também aqui. Vou assumir a cena. Obrigada pela tua generosidade, Catarina. Eu acho que é mesmo importante estes temas serem falados, porque... É tão importante, isto é tão relevante. Eu estou a senti-lo em mim, porque eu própria tinha esta ansiedade na minha primeira gravidez do Leonardo. Cada mãe, cada mulher grávida se pergunta: e se corre algo mal, não é? Se as probabilidades não estão do meu lado, se há algo estatisticamente negativo que vem cá parar à nossa família. E é bom ter este testemunho teu, porque... E é um tema que já começa a ser falado agora. É importante desmistificar. Há 6 anos não era. E os meus filhos sabem que o Francisco existe. O Guilherme muitas vezes diz que não é o filho mais velho, que o Francisco é que é. E procura-o sempre numa estrelinha e diz sempre aos irmãos: sabes? Nós temos outro humano, nós temos o Francisco. Porque é importante eles também estarem, como eu te disse há pouco, nós temos uma relação muito honesta com os nossos filhos e eles vivem muito aquilo que são as nossas vivências, porque só assim é que eles também estão preparados para o mundo. É importante eles saberem que as coisas não correm sempre bem, mas que também é uma forma bonita de falar sobre elas, não é? E ele fala de uma forma muito bonita. Nós ainda há pouco tempo tivemos a fazer vinho numa quinta que fomos e foi muito giro, porque deixaram-nos fazer um rótulo e eu pedi ao Guilherme para desenhar e ele desenhou 5 corações e um no céu. Sim. Isso é tão lindo. Sim. E é tão símbolo da educação bonita que vocês lhes dão. Sim. Estão a formar ali e ficou mesmo feliz, sabes? Ele ficou super feliz e super orgulhoso. Isso é tão poderoso. E sim, eu fico super feliz, fico super emocionada, mas muito, muito feliz, porque é isto, não é? E sabes que as viagens na nossa família não é... Nós não queremos viajar por uma questão de luz, nós queremos viajar por uma questão de mundo. Nós conhecemos... Humanidade. Sim, porque nós não vivemos todos da mesma maneira. Eu dizer ao Guilherme que há meninos que não têm, que é uma coisa muito normal que nós dizemos no nosso dia-a-dia, é completamente diferente de eu lhe pegar na mão e dizer: olha, nós vamos dar porque estas crianças não têm. E o facto dos outros não terem não significa que os meus filhos não vão ter, significa que eles vão valorizar aquilo que têm e vão cuidar das coisas deles. E é muito isto que nós fazemos e é esta a educação que lhes queremos dar. Que eles tenham noção que o mundo não é justo para toda a gente e, portanto, devemos estar gratos por tudo aquilo que temos e destas experiências que também temos. Isso é tão especial. Quero só aproveitar este momento para saber que palavra de apoio é que tu darias a alguém que tenha passado pelo mesmo, porque acho que é muito importante, porque, claro, nós podemos ler o que quisermos sobre isto, podemos falar o que quisermos sobre isto e cada pessoa, claro, pode passar por isto de uma maneira muito específica, mas sinto que passar por alguém que passou por isto e está aqui a ser um exemplo de força e de perseverança e que está a admitir que sim, que doeu, é importante também para quem nos possa estar a ouvir. Olha, eu quero passar mensagens a 2 tipos de pessoas, a essas pessoas e a quem está ao lado. A quem está ao lado, nunca digam que tu és nova, vais conseguir ter mais filhos. Estou a acabar por passar pela perda de um filho, eu não quero mais filhos, eu quero aquele é o meu filho.
respeitem a dor dos pais. E dizer coisas como esta é porque não era para ser, nós sabemos. Não é? No fundo nós sabemos, mas não é isso que nós queremos ouvir. É uma criança, é um bebê, é o meu bebê, portanto ninguém tem o direito de dizer a outros que somos novos, portanto vamos ignorar o facto deste não ter corrido bem, não é? É como se tivéssemos feito um desenho, olha, este não correu bem, bora, vamos mandar a folha fora e vamos começar outro de novo. Não é assim, os capítulos não se fecham desta maneira. E aos pais que estão a passar por isto, é um caminho muito negro, é um caminho muito duro, que parece que nunca vai passar, na verdade nunca passa na sua totalidade, nós vamos sempre sentir a dor, mas fica mais a saudade do que a dor. Nós vamos compreender que as coisas são com um motivo e se calhar é porque tínhamos outros motivos para vir a seguir. Possivelmente foi preciso perder o Francisco para eu conseguir valorizar outros pontos na minha vida. Se não fosse o Francisco, eu não tinha o Guilherme, não tinha o Manuel, não tinha o Vasco. Se calhar eu não ia ser a pessoa que sou hoje. É um caminho mesmo muito duro, mas que tem um propósito. É confiar nesse propósito e ir um dia de cada vez. Tu, neste momento, um dia de cada vez, sem querer apressar, há sempre aquelas pessoas que nos perguntam ou nos lançam, então quando é que vem o próximo? Ainda recebes esse tipo de questão? E ainda Muito. ponderas Olha, ser também eu essa pessoa para saber já? eu adorava ter mais filhos, gostava muito, mas não dá. Não dá mesmo porque a nível de logística é muito difícil. O Filipe, mesmo quando receber um transplante renal, vai ter muito mais vida, mas vai continuar a ter uma incapacidade. Ele está na lista de espera do transplante. Há 5 anos e meio. Qual é o tempo médio de espera? Pode ir até 9. Portanto, ainda temos aqui um longo caminho. E às vezes as pessoas dizem, e se vocês estiverem em viagem? Voltam? Claro. E não vamos deixar de viver. Se eu tivesse... Mas avisam-te, não te ligam, olha, hoje à tarde há transplante. Sim, claro. Há aqui um timing e é preciso as pessoas compreenderem. Claro que quanto mais tempo tu demoras, mais deteriorado fica o órgão. Mas porque o mesmo órgão não aparece assim do nada. Sim. Mas pá, Sim. um dia, não? Sim, tens tempo para voar e as companhias aéreas sabem e dão prioridade a essas pessoas quando isso acontece. Não sei a 100% como é que funciona, porque ainda não passamos por isso e espero estar cá, que é para ser mais rápido, mas depois o que nós respondemos muitas vezes é: se nós estivéssemos à espera, o Filipe não tinha vivido, nós não tínhamos vivido durante 5 anos e meio. Exato. Não é? Estávamos sentados no sofá à espera que o Rinho À espera da chegasse. chamada. Sim, olha, se calhar é. E nunca é, portanto, é viver enquanto dá. Que massa. No meio da família, no meio de todas estas vivências, eu fico-me a questionar que tempo é que sobra para ti, a tua relação contigo mesma, com o teu corpo, com a tua mente, como é que tu a vais estimulando, fortalecendo? Foi uma das coisas que eu decidi fazer este ano. Mas espera aí. Mais filhos, eu gostava muito, não vai acontecer, ok? Ok. E perguntam muito, especialmente porque eu tenho 3 rapazes, é quando é que vem a menina? Posso ser eu candidato-me. É? Então, Queres ser pronto. adotada, não é, Shirley? Bora, eu aceito. Estou a Pronto, já vais aceitar. com uma para casa hoje. Estou a aceitar agora. E esta já ajuda. Exatamente. Exatamente. Exato, já ajuda, portanto, Esta está já dá para ótimo. passar a ferro. A empresa lava e passa. Exato. Agora é a filha mais velha. Mas a pergunta, isto serve de mãe? O meu também já foi. Qual era a pergunta, Shirley? Desculpa. Então, a questão era, que tempo é que sobra e como é que vais estimulando e fortalecendo a tua relação contigo mesma, com o corpo, com a mente? Sabes que há muitas coisas que se acabam por perder quando nós somos mães. Não é por mal, portanto, mães, não se sintam culpadas nem tentem procurar um eu enquanto vocês não estão preparadas. Eu senti-me preparada este ano, foi um dos objetivos que eu coloquei para mim, cuidar de mim e da minha saúde. Comecei por cuidar da saúde, havia muitas coisas em mim que eu precisava de tratar, coisas tipo Covid e coisas assim do género, e depois também o encontrar-me outra vez, porque eu fiquei perdida durante muito tempo. Eu em 5 anos tive 4 filhos, tenho cá 3, não é? E portanto isto é uma dependência muito grande deste cargo de ser mãe. E além de me encontrar a mim, encontrar-me a mim e ao Filipe enquanto casal também. Mas foi um dos objetivos que eu tracei para este ano, foi cuidar de mim, dedicar tempo a mim, pedi muita ajuda ao Filipe. O Filipe é um pilar gigante que eu tenho e ele até acabou por dar demais dele, portanto eu espero muito que para o ano seja a vez dele de se encontrar e de conseguir voltar a ter as coisas dele. Ele é muito o meu parceiro. E, portanto, consegui cuidar de mim este ano, voltar a ter o corpo. Como assim? O que é que tu fizeste? Bora.
Olha, então, vou-te dar exemplos de coisas que me estavam a acontecer. Eu via-me ao espelho e eu tinha uma diástase grande que teve de ser fechada, mas quando eu vou à procura de ajuda não estava sequer relacionada inicialmente com a barriga, mas sim com as minhas mimis, não é? Ok. Porque A eu... diástase, ou seja, para quem não A diástase sabe, a é na diástase barriga, é a abertura, não é? dos É músculos. Exatamente, os músculos do abdômen. Exato. É quando depois da gravidez se dá aquele afastamento que depois fica ali uma Aberto, separação. sim. Exato. E que depois volta a fechar ou pode não fechar. Exato. Pronto. Mas como é que tinha a ver com as maminhas? Não, as maminhas é outra coisa. Ah, Pronto. ok. Eu comecei por querer tratar das minhas maminhas. Ok. Que as minhas maminhas eram muito disformes, eram descaídas, e estava a ser já difícil de gerir. Nada, eu nem sutiãs conseguia ter. Eu deitava-me e as minhas maminhas eram as minhas melhores amigas, como eu costumo dizer, porque elas deitavam-se ao meu lado, elas ficavam aqui. Só que depois com igual, amiga, crianças, tu igual. pois. E com Amamentar. crianças era difícil porque eles muito pequeninos pisavam-me as mamas, arrepelavam-me as mamas, e mesmo enquanto mulher eu via-me ao espelho e achava, tenho saudades das minhas maminhas como eram antigamente. E então eu decidi, olha, vou tratar das minhas maminhas, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e quando eu vou à consulta percebo que também há uma possibilidade, olha... Eu já tinha perdido muito peso, fui perdendo, especialmente com as viagens que nós andarmos muito, a logística é sempre muito grande, então eu fui perdendo peso. Portanto, aqui a minha verdadeira questão nunca seria com o peso, mas sim não ter barriga de grávida, porque continuavam-me a ceder o lugar de prioridade quando me viam, porque eu fazia uma barriga ainda grande. E pronto, o que eu fiz foi fechar a diástase e, portanto, voltei a ter uma barriga lisinha e tratar das minhas mimis que voltaram a Estar ficar arrebitadas. no sítio. E foi um processo também que precisei de muita ajuda, como eu estava a dizer, do Filipe, porque eu não podia pegar neles, nos bebés, mas foi a autoestima que eu precisava para me voltar a sentir eu, porque, querendo ou não querendo, direto ou indiretamente, a sociedade tem faz uma pressão muito grande, especialmente nas mulheres, e eu fiz isto por mim, muito por mim, mas também gostava de conseguir vestir coisas que eu vejo nas outras pessoas e que adoro, percebes? Eu sou muito alta e acontece-me ir a algum lado vestir umas calças e o que é o normal, um 38, servir a uma pessoa, a mim eu estava no 44 e às vezes não havia. Então era muito difícil porque era aquilo que me estava a definir, era a roupa que eu estava a vestir. Querendo ou não querendo, nós acabamos E de sempre certa por forma ir... estava a condicionar, porque não podias Sim, sim. amplamente ser tu, como tu te identificavas contigo Sim. mesma, E eu já como tu te tentava vias. esconder a barriga numa de fogo, eu não estou grávida, já não quero esta barriga, já não preciso dela. E isto acabou por condicionar um bocadinho a forma de eu estar. Passei a ter só muitas roupas largas, porque era também o que me servia, aquilo que eu me sentia bem. E quis dar um basta, não. Quero voltar a cuidar de mim, quero voltar a pensar em mim, quero voltar a tratar daquilo que eu sou, porque já trato de mim interiormente, quero que isto me ajude também a olhar para mim de uma forma bonita. Sim, de uma forma bonita, e é isso que eu agora vejo-me ao espelho e gosto de me ver de uma forma bonita. Tendo em conta o tipo de pessoa que tu és e que tu mostras ser, que é bastante amável, as pessoas claramente que se sentem muito à vontade para opinarem sobre a tua vida. Como é que foi a recepção desta notícia? Comigo diretamente foi muito mais positiva do que eu pensava. Eu pensei muitas vezes se queria partilhar esta minha alteração e esta minha transformação. Só que eu sou seguida por muitas, muitas mulheres, por muitas mães, mais de 90% do meu público são mulheres, e eu sabia que de alguma forma ia conseguir ajudar outras mulheres, porque nós vivemos muito nesta questão da aceitação, que é ótimo, é maravilhoso, mas eu cheguei-me a sentir frustrada comigo porque não estava a conseguir aceitar na totalidade. E às vezes é isto que acontece, nós vivemos num mundo que nos devemos aceitar e que é maravilhoso e precisamos mesmo de mais vozes, mas também é importante nós percebermos que se não nos conseguirmos aceitar e se quisermos mudar alguma coisa, também é válido e também é justo. E as pessoas que me seguem, nós criámos uma comunidade que é muito próxima de nós, são praticamente família. Nós cuidamos das pessoas mesmo com muito, muito carinho e, portanto, foi tudo recebido de uma forma incrivelmente boa. Não tive um único comentário em milhares negativos e por norma eles chegam de pessoas, por exemplo, se eu partilhei isto ou se alguém partilhou noutro podcast ou noutra coisa qualquer,
e há sempre alguém que vai falar, porque não são pessoas que me conhecem, mas as pessoas que me conhecem e que me acompanham e que realmente me importam, recebem muito, muito bem, receberam muito bem. Inclusivamente acabou por ser um mote de muitas mulheres irem também fazer esta transformação. Recebi muitas mensagens. Tu validaste o meu mom job. Pois. Eu quando fizer, pai, tipo no meu 5º filho, eu vou dizer, olha, é assim, eu vou fazer tudo porque eu tenho direito, a Catarina disse que eu tinha, portanto eu posso. Não, e é verdade, e temos mesmo. E agora estou a receber mensagens, porque foi o processo desde que eu fiz até as pessoas agendarem, etc. Eu estou a receber mensagens todas as semanas de pessoas que estão em pós-operatório e a perguntar-me conselhos e a Eu dizer que conheço já esse fizeram. E é ótimo, eu Foi como sinto-me super aconteceu bem. quando eu fiz a rinoplastia, Sim. tive para aí 1 ano a receber pós-operatórios, caras assim, bum. Sim. Eu dizia, bora, vai melhorar, Mas isto, bora. imagina, para nós, isto não quer dizer que as outras pessoas estejam mal, que estejam feias, que estejam magras, que estejam gordas, o que quer que Tem seja. só a ver connosco. Tem a ver connosco, com a forma como nós nos sentimos. Portanto, eu fico, se é isto que as pessoas querem, se as pessoas não querem mudar, não mudam. Perfeito. Eu tenho a minha irmã que temos uma relação muito boa e nós conversamos muito acerca destes temas. Um beijinho, mana. E a minha irmã tem excesso de peso, e uma das coisas que me chateia é o facto de agora lhe dizerem a ela, olha, e tu? Sim. Oh não, fazem isso? Sim, fazem. E tu? E a minha irmã no outro dia até me dizia, fogo, às vezes não sei, se quer fazer alguma coisa por mim ou pelos outros. Ou se pela minha irmã. Sim. E a minha irmã é muito decidida, ela é muito assertiva, ela vive super bem com ela, da forma como ela quer. Eu sou toda muito do sentimento, a minha irmã é toda do não quer saber da opinião dos outros. E portanto ela vive super bem e para mim é mesmo uma inspiração. E é o que eu digo, Joana, tu sentes-te bem contigo mesma, é assim que tu Isso é o deves mais importante, seguir, a não deves confiança. mudar nada, Mas vês absolutamente nada. como é que é incrível a forma como o corpo feminino continua a ser um lugar de debate Totalmente. bastante público. Totalmente. Também quando eu fiz a minha rinoplastia, tal como eu dizia há pouco, e que foi uma transformação super comentada, muito falada pelas pessoas. Aliás, eu fiz questão de partilhar o processo porque era realmente importante para mim, mas as pessoas punham muito em causa a questão da negritude, a questão dos traços afro e a questão de quase que eu querer me livrar deles, quando não era isso. Era a questão, era de mim para mim, com a forma como eu percepcionava o meu rosto. Não tinha nada a ver com os traços negroides, até porque há vários tipos de narizes negroides. O nariz do Denzel Washington não é igual ao nariz da Lupita. Portanto, até que as pessoas percebessem isso e até que isso realmente encaixasse como uma decisão minha própria e do meu livre-arbítrio, demorou um bocadinho de tempo. Portanto, Mas sabes que eu acho que esse tema é ainda mais delicado, percebes? Porque tu, por detrás disso, há muitas lutas. a questão racial, E há da discriminação, muitas da pessoas que aceitação. lutam, portanto, Exato. Tinha muitas layers. sim, não Por isso é, é que eu quis não é uma partilhar coisa também. tão chapa assim, percebes? Que também não é, no meu caso também não é, porque nós somos mulheres e todas vão opinar e todas vão ter, porque agora eu às vezes eu ouço, ok, se aceitasse, atenção, não no meu espaço, se aceitasse não fazia. Não é uma questão de aceitação, é o sentir melhor comigo. Foi uma decisão que eu tomei e de facto não aceitava as minhas maminhas e tenho o direito de não aceitar as minhas maminhas, mas isso não quer dizer que não vou aceitar as maminhas dos outros ou que vou olhar de lado para as maminhas dos outros. É que as pessoas estão muito habituadas a ouvir-nos falar de amor próprio e autoconfiança. Claro. E confundem a autoconfiança com a autorresignação. Claro. Eu, por confiar em mim, não quer dizer que eu tenha de aceitar qualquer coisa que me aconteça. Eu posso aceitar-me na medida em que eu posso combatê-la ou resolvê-la ou geri-la da forma que eu achar. Gerir, Claro. às vezes, pode ser alterar. E eles conseguem coexistir. É importante vocês também estarem a desmistificar isto, porque esta ideia de que tu aceitaste não é compatível com a ideia de fazer mudanças em ti. Não, é muito importante, principalmente para nós mulheres, em que o nosso espaço, aliás, o nosso corpo é quase visto como um espaço público para se debater. Exato. É mega importante que nós tenhamos este espaço para dizer, não, este é o meu corpo, são as minhas regras, eu não estou a fazer isto porque não me aceito, eu preciso é de olhar ao espelho e eu gostar de mim, que é uma ideia pré-concebida que é ridículo, não é? Nunca nos dão Portanto, amiga, espaço. vai atrás desse procedimento, muda-te, altera-te, olha, aventura-te e, em particular, ama-te e dá-te a amar. Pergunta-te agora, Catarina, como é que vai a vida amorosa com o Filipe? Que alterações é que trouxe também este procedimento? Porque falar de confiança e de amor é falar também de dar-se ao outro. Sim, Como sim. é que tem sido para ti? Mesmo a gestão com os filhos, como é que se mantém viva a vossa chama? Eu acho que, começando de início, eu e o Filipe temos uma história muito
coesa. Nós passámos por muitas coisas que nos deram muita força enquanto casal, que podia ter destruído tudo. Foram momentos muito duros, como já falámos, não é? Mas, por outro lado, o que nos deu foi mesmo, estamos aqui um para o outro sempre, aconteça o que acontecer. E, portanto, por um lado é bom, por outro lado não, que é, por um lado, nós sabemos sempre que vamos contar com o amor um do outro, mas por outro lado nós não temos tempo para estar sempre a fazer demonstrações de amor. E é isto que eu quero trabalhar no próximo ano, é trabalhar ainda mais a minha relação com o Filipe, porque ele é uma pessoa incrível. Eu dizia, pô, já viste as minhas maminhas? E pegava e fazia assim, pumbas, e elas caíam, e pegava e fazia, estás a ver? E o Filipe dizia, tu és linda de qualquer maneira, para com isso. Sempre, sempre, o Filipe sempre foi esta pessoa. E agora ele continua a dizer, tipo, tu eras incrível, agora estás ainda mais incrível porque tu estás feliz. E isto é ótimo. Eu às vezes até me chateava com ele, porque eu dizia, olha aqui, estou cheio de celulite, especialmente depois das gravidezes. Estou cheio de celulite. Ele dizia, não vejo nada, isso és tu a ver, ai, está bem. E eu chateava-me de fogo, eu estou-te a dizer que estou a ver e tu estás-me a dizer que não vês. Estás-me a ignorar, estás-me a negligenciar, não me E na estás a ouvir. verdade, é os olhos dele, ele vê-me daquela forma bonita, eu não sou um corpo, não é? Portanto, agora a confiança é outra. Eu própria estou muito mais confiante, sou muito mais dada, sou muito mais aberta, gosto de usar outro tipo de roupas, provocar um bocadinho, estás a ver? Agora ele às vezes chega ao pé de mim e diz, uau, que brasa! E com muito orgulho, percebes? E isto é super importante, existir também este foguinho agora aqui no meio de nós. Pá, chama a continuar acesa. Agora, precisamos é realmente de tempo a dois, porque com filhos, com diálise, com viagens, com trabalho... Eles dormem na vossa cama? Estava a pensar agora em mim e no meu caso, em minha Não. casa. Neste momento já não. O Guilherme dormiu muito tempo, especialmente com as viagens, não é? Portanto, o Guilherme dormiu até para aí aos 3 anos connosco, depois mudou-se para a cama dele, tranquilo. O Manuel foi muito cedo para a cama dele, o Manuel foi quem sofreu mais a sua infância, coitadinho, porque ele teve de ser... Eu descobri que estava grávida do Vasco quando o Manel tinha 4 meses. Ou seja, Rita, Não, estás eu super engravidei. rápida a vida sexual. Pumbas! Não, foi Pumbas tipo... logo. Na verdade, foi tiro e queda. Foi uma vez e acabou a história. Portanto, foi assim... Sei exatamente Aquela o dia, uma vez, foi, pumba. pronto, olha, destruiu logo, porque na verdade eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que demora até voltar a confiar no corpo e a garantir que não está a sair as entranhas todas, porque nós passamos por um processo muito... Foram tudo partes normais? Foram tudo partes normais. E portanto demora ali aquele tempo a voltar a E encontrar-me. recuperaste bem dos partos normais? Sim, muito bem. Muito bem, eu estava pronta, eu acabava de parir, tinha a criança na mão Bora e para já casa. estava a fazer telefonemas e Próxima bora para casa. viagem. Totalmente. Eu marquei uma viagem ainda na maternidade do Vasco. O Vasco tinha 3 meses e nós fomos fazer uma road trip de Lisboa até Itália. Portanto, fizemos Portugal, França, Itália, tudo durante 3 semanas com os miúdos, o Vasquinho minúsculo, e fomos. Portanto, com uma perna às costas já. Fomos loucos, sim, foi desafiante, especialmente por questões de Covid, que ainda havia muito aqui este tema, portanto tínhamos que andar de máscaras, o Filipe não foi aceito nas clínicas em França, portanto tivemos que fazer França a correr. Atrás da hemodiálise. Pois, porque ele teve que fazer hemodiálise em Portugal e em Itália, tendo em conta que tínhamos que passar por todo o sul de França. Por isso não aceitaram em nenhuma clínica, foi de Portugal, fizemos o fim de semana França, e ir para uma clínica depois na segunda-feira e depois para cá a mesma coisa, viagens tipo de 6 e 7 horas com crianças pequeninas, mas eles super bem, geríamos as cestas, eles faziam no carro, saíamos para esticar as pernas, para brincar e pronto. Em casa, num fim de semana normal em Lisboa, o que é que vocês fazem? São pessoas de sair ou ficam em casa a ver filmes? As duas coisas. Como nós viajamos muito, acontece muito aquilo de não, nós não podemos fazer nada este fim de semana, temos que ficar quietos. Os miúdos têm que brincar com os brinquedos deles, têm que ver televisão, têm que desenhar, temos que ler histórias com calma e, portanto, somos as duas pessoas. Mas não consigo ficar muito tempo. Fico um fim de semana, depois, tipo, os dias a seguir já vou ter que estar a fazer alguma coisa. Somos pessoas que precisam de se mexer, mas cada vez mais a precisar também de ter o espaço e de ficar ali quietinha e só existir. Neste momento, o que é que vos falta fazer? Olha, falta-nos ainda fazer uma coisa que eu quero muito, que andamos a adiar há muito tempo. Nós queremos muito fazer voluntariado. Era um desejo que eu tinha com o Filipe, gostávamos muito de ir a um país africano e ficar lá mesmo a fazer a diferença.
ou asiático também, e fazer a mesma diferença, ficar lá tipo vários meses a ajudar, mesmo pôr a mão na massa. Não dá por causa da hemodiálise, não é? Porque Em África é hemodiálise, é difícil, imagino que. é Pronto. difícil, não conseguimos fazer em todo o lado, mas há sítios, e para o ano uma das viagens que já está assim mais alinhavada vai ser a África, outra vez, pelo menos 2, estamos a África planear. subsaariana, Olha, central. O que nós temos é a Cidade do Cabo, em princípio. Temos também, gostávamos de ir à Namíbia e gostávamos Bem de... perto de Angola, Sim, Namíbia. sim, o meu cunhado é angolano, não é? Verdade. Ele veio para cá quando a minha irmã engravidou. A minha irmã esteve a trabalhar em Angola e, portanto, ela engravidou lá da Valentina e depois trouxe para cá um angolano, não é? Que é dá-me super bem, gosto muito do meu cunhado. Beijinhos! Fantástico. Beijinhos, Beijinhos, cunhado. Nelson. Beijinhos, Valentina, que ela é linda, que eu já a vi Sim. também. E pronto, portanto, eu na altura tive a oportunidade de ir visitar a minha irmã, mas eu sou muito medricas com baratas e a minha irmã disse que lá existiam baratas gigantes. Pelas baratas. Eu Vou. pensava, Vá, matem-me lá Eu pensava todos, que era eu outra sei. treme a Uau, folha. que era outra coisa. Sei, quero muito. E existem também lá clínicas de hemodiálise, não é? Temos só que explorar a outra parte porque... E Angola é lindíssima. É lindíssimo, Sabes sim. que é aquele país da África subsaariana o único onde tu tens vários ambientes naturais. Tens savana, tens floresta tropical, tens deserto, tens mesmo de tudo. Enquanto que na Namíbia, logo ao lado, só tens deserto. praia. A Namíbia de alta cima é deserto. Sim, sabes? sim, eu sei, Yeah. sei. Angola sei. não, é tipo super vasto. Eu Tens sei, praia, eu sei. tens floresta fechada, tens floresta tropical, tens, Não, olha, tens queremos savana. ir, queremos muito ir e gostava muito de fazer isto com a minha irmã e com o meu cunhado, gostava muito de fazer com eles, porque eles, o Nelson nasceu lá, não é? Ele conhece aquilo tudo. E comigo também convidem. Bora, vamos. E sabes que eles fizeram um fim de semana a 2, na altura quando estavam lá, eles acordaram com as zebras à frente de casa. Ai, que Tipo, lindo. como? Eu quero ir para este hotel, eu quero lindo. fazer isto, quero Temos ter de esta ir. experiência. Temos de ir. Então queremos muito ir, vamos todos. Há de acontecer. Fazemos Olha, um vamos autocarro mandar para todos. um beijinho agora para a nossa Angola, que está aí Bora. desse lado, para todos os que nos veem, Mua! Desde Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Estamos todos juntos, ligados e bué de misturados. Este episódio foi incrível, Catarina. Eu já tenho vontade de continuar aqui a falar contigo, olha. Isto podia ser um podcast dentro do podcast mesmo. Estamos juntos. Sigam All Aboard Family pelo Instagram. Têm conteúdos incríveis com uma estética super curada, bebés lindos, uma família que sabe fazer conteúdo como deve ser e essencialmente com alma. Sigam, acompanhem por lá. Sigam-nos também pelo Spotify, já sabem, um beijão para quem nos está apenas a ouvir. Estamos com visuals pelo YouTube, um beijão a quem já subscreveu o nosso canal. Deixem o vosso like, partilhem o nosso vídeo, partilhem esta conversa com quem mais precisa de ouvir aqui os vários conselhos que deixou a Catarina e esta mensagem inspiradora. Obrigada pelo convite, foi incrível. Espero que não fiquem fartos de mim, não é? Porque eu fartei-me de Não, falar. não, há- mas assim é que não há nós modo. estamos. Fiquem Não há fartos modo. de mim. Estamos para isso, Eu ó, até sou Miss Yellow pode. fixe. Não, tu és incrível, cativante. Aí desse lado, um beijinho muito grande. Até ao próximo episódio. Aqui deste, vamos continuar a falar.